Recording is on. Olá, bom dia. Vamos começar nesse instante a nossa aula da Escola Bíblica Dominical online. Agora nós estamos tratando da vida do apóstolo Paulo, estamos tratando da sua teologia, estamos tratando da sua literatura. Hoje nós vamos nos ocupar especialmente com a sua biografia, com a sua vida, com aquilo que as Escrituras nos contam a respeito deste que foi o maior teólogo da igreja, justamente no seu nascimento. É aquele que deu forma à igreja e à teologia que a igreja passou a adotar e mais tarde se tornou referência através dos seus escritos e através da sua vida para toda a história da igreja. Vamos buscar a presença do Senhor e vamos começar esse estudo sobre o fascinante apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que temos de estudar a vida, a literatura e a teologia do apóstolo Paulo. Ajuda-nos, ó Pai, a conhecer um pouco da vida deste homem. Nós vamos fazer uma visão panorâmica disso e eu preciso que o Senhor esteja me abençoando para que a história e a biografia de Paulo nos inspire diante da tua presença. Quero te agradecer e te pedir em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos, nós vamos tentar descobrir um pouco da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma peça fundamental no plano de Deus para o seu povo e para o nascimento da sua igreja. Nós temos aqui um mosaico, esse mosaico é bizantino, e esse mosaico tenta retratar a imagem que os bizantinos tinham do apóstolo Paulo, como um homem sério, um homem que fez diferença no seu tempo. A gente sabe muito, e ao mesmo tempo pouco, sobre a vida deste homem. O que é que nós podemos dizer a respeito disso? Vamos lá. Quem é o apóstolo Paulo? Só, acho que está aqui, é isso mesmo? É isso mesmo. Esse é o apóstolo Paulo, e apenas para que a gente... ok. Deixe-me apenas fazer um ajuste aqui. Eu estranhei, falei, o que aconteceu? Aqui eu sabia que tinha algo escrito aqui sobre o apóstolo Paulo, e eu não estava vendo, né? Vamos agora retomar para que possamos continuar trabalhando. Vamos lá. Apóstolo, Paulo, tem a impressão que ainda falta alguma coisa aqui. Espera um pouquinho só. Aqui, Paulo, apóstolo. Exatamente isso. Então, aqui. Paulo, apóstolo, uma vida a serviço de Deus. E é verdade, impressionante como Paulo, mesmo antes de se tornar cristão, ele já estava sendo usado por Deus. Aliás, toda a história de Paulo, e a gente vai descobrir algumas coisas a partir de relatos do livro de Atos, e principalmente de algumas de suas cartas, nós vamos perceber que Deus já estava preparando Saulo, desde o seu nascimento, para a missão que ele recebeu do próprio Deus. Veja aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos 5 e 6, quando os judeus, tentando convencer o responsável pela prisão de Paulo, e o centurião que havia arrebatado Paulo das mãos dos judeus que tinham a intenção de matá-lo, como eles se referem ao apóstolo Paulo. Nós achamos, de fato, que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro. E é também o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo. E então nós o prendemos. Nós íamos julgá-los de acordo com a nossa lei. E aí
o texto continua dizendo que nós fomos impedidos, porque tal. Existe aqui toda uma tentativa de tentar, de colocar o apóstolo Paulo numa situação de confronto. Deixe-me apenas... ok. Aqui. Então, vamos continuar. Quem é esse apóstolo Paulo? No decorrer dos séculos, várias pessoas tentaram retratar o apóstolo Paulo, não somente através de pinturas, de imagens, de figuras. Nós temos grandes pintores como Rembrandt, que tentaram fazer isso. Nós temos imagens antigas que tentam retratar, mas o verdadeiro retrato do apóstolo Paulo não diz respeito à sua fisionomia, ao seu jeito de ser, mas diz respeito, sim, à sua vida, que pode ser dividida em algumas etapas: a sua juventude e formação, um fariseu morando em Jerusalém, num momento em que a igreja começa a expandir, e nós vamos ter surgimento dos diáconos, e um deles vai estar na mira do apóstolo Paulo. Depois nós temos a sua conversão e as consequências dessa conversão no caminho de Damasco, as viagens missionárias. Entre a sua conversão e as viagens missionárias, nós podemos dizer a sua atuação juntamente com Barnabé na cidade de Antioquia, que é justamente isso. Ele vai a Jerusalém, mas em Jerusalém parece que não era o lugar do seu ministério, porque é um desastre a sua presença. Aliás, todas as vezes que Paulo esteve em Jerusalém, parece que algum problema se instalou, mostrando a ele que não era ali o seu lugar. Antioquia era o seu lugar natural. Antioquia era a igreja, foi a igreja que lhe deu condições de realizar realmente os seus ministérios. Nós temos, principalmente em relação a Corinto e a Éfeso, o relacionamento do apóstolo Paulo é extraordinário e extremamente frutífero. Nós temos a dualidade entre Jerusalém, quando ele vai pela última vez, e lá ele é preso. De Jerusalém ele vai para Roma, vai como prisioneiro, mas chega em Roma quase que num triunfo, E aí, os últimos anos dos quais nós sabemos muito pouco, mas podemos intuir e podemos, de certa forma, tentar descobrir, Cronologia do apóstolo Paulo, ela pode ser resumida, e eu vou dar aqui uma visão geral, depois a gente vai dar uma olhada no texto. Mas vamos usar essa visão geral, e eu quero dizer algumas coisas sobre isso. O que a gente pode dizer? Ele deve ter nascido no final da primeira década cristã. Jesus nasceu na primeira década antes do ano Domini, do ano que é marcado como ano zero. Nós sabemos que Jesus deve ter nascido antes de 4 antes de Cristo, porque Herodes morreu nessa data. E Herodes tentou matar a Jesus, ele foi contemporâneo de Jesus. Os primeiros anos de Jesus foram contemporâneos aos últimos anos de Herodes o Grande. Nós temos, até o ano 30, todos os acontecimentos da vida de Jesus e Pentecostes. É provável que Paulo estivesse com cerca de 24, 25 anos, por volta do ano 30. Então, alguns acham que o nascimento de Paulo se dá no ano 5, depois de Cristo. Ele faz parte da seita dos fariseus, e estes fariseus estão diretamente ligados à morte de Cristo. Ele deve ter observado tudo isso. Ele era discípulo de Gamaliel, um dos fariseus mais importantes, um dos homens que fazem parte da história judaica e do rabinato judaico, e era um homem extremamente sábio, No ano 36 é calculado o martírio de Estevão, e parece que Paulo teve uma atuação marcante
marcante no martírio de Estevão. Depois nós vamos dar uma olhada nos textos, mas o fato das roupas de Estevão ficarem aos pés de Paulo indicam, de certa forma, que Paulo era diretamente envolvido, talvez até com o grupo que acusou. A Bíblia nos conta que uma sinagoga chamada dos Libertos, formada principalmente por descendentes africanos, os sirineus e da região cirenaica na África, estes se entraram num embate com Estevão. Estevão fez aquele discurso bastante conhecido no capítulo 7 do livro de Atos. Estevão é um dos diáconos que foram eleitos no capítulo 6. E aí, então, nós vamos ter a primeira aparição de Paulo. Okay? Dali, ele consegue cartas dos principais sacerdotes, consegue a guarda do templo, que não era formada de soldados romanos, embora muitas pinturas tentem retratar Paulo dirigindo uma guarnição romana, indo até a cidade de Damasco, mas ele foi para Damasco com o intuito de caçar os cristãos que estavam ali. Ele provocou a primeira dispersão da igreja. Foi ele quem perturbou pela primeira vez a paz da igreja, com a grande perseguição que se seguiu ao martírio de Estevão, e todos fugiram de Jerusalém, muitos voltaram para suas cidades de origem. Com isso, Paulo já estava, de certa forma, atuando sob a direção de Deus, porque essa dispersão dos cristãos fez com que eles saíssem pregando o evangelho onde eles foram. E um grupo, principalmente, um grupo que era dentre os cipriotas, né, dentro da cidade de Chipre, da onde era Barnabé, e os sirineus e os africanos, eles chegaram na cidade de Antioquia, da Síria, que fica lá para cima do Líbano, lá na altura da Fenícia, depois eu vou mostrar no mapa. Eles pregam o evangelho na cidade de Antioquia, e na cidade de Antioquia começa um novo movimento, um movimento que diferia do movimento de Jerusalém, que era concentrado principalmente em judeus. Havia os samaritanos, que foram incorporados à igreja, e depois o centurião Cornélio, que foi o primeiro gentio, mas a partir daí parece que a pregação entre os gentios não se faz muito forte. Então aqueles que foram expulsos de Jerusalém através da perseguição de Paulo, vão e fundam a igreja de Antioquia, que será marcante. Antes disso, Saulo, indo para Damasco, no caminho de Damasco, ele recebe uma visão de Jesus Cristo, e entre 36 e 39, parece que ele vai para a Arábia, para uma região deserta, e lá ele parece que revisa toda a sua formação e tudo que ele havia aprendido sobre o judaísmo. E aí, então, quando ele volta, ele visita Jerusalém, só que chegando em Jerusalém, ele já começa a discutir com os judeus, talvez a mesma sinagoga, os mesmos grupos que ele pertenceu. Ele foi lá tentando convencê-los de que Jesus era o Cristo, e isso começou a causar uma grande confusão. Os apóstolos acharam melhor mandá-lo de volta para a sua cidade, lá na província de Tarso. Então ele vai para Tarso dali. No ano, provavelmente entre o ano 40 e 45, nós temos aquilo que é chamado de a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele sai de Antioquia, passa por Chipre, Antioquia da Psídia, antes ele passa por uma cidade costeira chamada Atalia. Dessa cidade de Atalia, ele vai para Pela, eu acho, depois eu vou dar uma olhada, nós vamos ver no mapa, Icônio e Derbe. Então, vamos dar uma olhada nisso, apenas para que a gente possa já começar a trabalhar essas coisas todas. Então, vamos lá. A gente vai começar com a igreja espalhada pelo mundo primitivo. No final dos anos 30, 40, 50, nós temos esta configuração daquilo que nós chamamos, que os romanos chamam de Mare Nostrum. O Mare Nostrum é o mar Mediterrâneo, e os romanos dominavam sobre esta região. Deixa eu ver se eu tenho aqui.
Eu acho que não dá mais para... Não, esse é o máximo que eu consigo. Aqui para o lado de cá fica a Espanha. Nós temos aqui a Itália, ok? E Três Tavernas e tal, que foi um lugar importante na história de Paulo. Nós temos a cidade de Corinto e temos aqui Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela vai ser fundada através destas nações que estavam espalhadas ao redor do mundo. Então, no dia do Pentecostes, em Jerusalém, havia gente de todos estes lugares aqui que estão situados nesse mapa. Note, Cirene fica aqui na África, nós temos aqui o Egito, aqui a Líbia, tá? Nós temos a Arábia aqui, Jerusalém, note, a Média, onde os medos, onde hoje vivem onde fica o Irã, a Mesopotâmia, Capadócia, onde hoje é a África, a Ásia Menor, né? Na verdade é a cidade, é o país dos turcos, da Turquia, Ponto, a Trácia fica aqui, olha, nessa região, ok? Ou aqui, onde hoje é a Bulgária, tal. Isso aqui é a Grécia, e nós vamos ter uma confluência de várias nações para o dia do Pentecostes. Logo depois que a igreja cresce, nós não vamos, não é acompanhar esse crescimento, mas apenas aquilo que diz respeito a Paulo, nós temos a primeira perseguição, Filipe indo para Samaria, e Pedro indo para Asdod, para essa região da faixa de Gaza, olha só, né? Então, a rota de Filipe, Pedro e João, de Jerusalém até Samaria, esse vermelho aqui, onde os samaritanos recebem o Espírito Santo, a rota de Filipe de Jerusalém através de Gaza, onde nós temos ali o eunuco indo para essa região, indo para a Etiópia, o etíope. Então, o eunuco etíope recebe a conversão e ele leva o evangelho lá para a África, provavelmente para a região onde havia um relacionamento já antigo da rainha de Sabá, e depois nós temos Azoto, uma cidade ao norte de Gaza, perto da costa mediterrânea, e este lugar foi a rota de Filipe, que foi um dos grandes evangelizadores desse período, ok? E aí nós vamos ter as primeiras viagens, né, que são relevantes na história do apóstolo Paulo. Paulo se converte na estrada de Damasco, notem aqui, vamos pegar aqui. Vamos abrir um pouquinho mais, né? Saulo saindo de Jerusalém, você tem aqui, vamos pegar essas fotos aqui, saindo de Jerusalém, na direção de Damasco, ele, no caminho, é encontrado por Jesus Cristo. Em Damasco, Ananias vai até lá, ele recebe o batismo. Depois que ele se batizou, ele vem aqui para essa região da Arábia e fica aqui cerca de 3 anos. E aí, então, ele volta para Jerusalém. Em Jerusalém começa a haver uma certa confusão e ele, então, é mandado pelos apóstolos para a cidade de Tarso, com a promessa de que eles mandariam buscá-lo, mas ele é esquecido lá. Ok? Vamos dar uma olhadinha nisso em termos de textos bíblicos, olha só. Se a gente pegar... Opa, né? Se a gente pegar as primeiras aparições, nós temos Atos 7, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa é a primeira menção de Saulo no livro de Atos. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Lembra que a missão original que Jesus havia dado, que é ser-me-eis testemunhas, tanto em qual
Qual era o roteiro? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, note que este é o roteiro que os discípulos deveriam seguir. Eles estavam se concentrando em Jerusalém, a igreja já estava chegando a um número de quase 7.000, 8.000 pessoas, e é Paulo quem vai começar a perseguição. Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, eram assim que eles eram identificados, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Não se fala nada de cavalo, né? Lembra que em várias imagens, Saulo está montado num cavalo, ele cai do cavalo, um quadro famoso de Rafael, e acho que de Rembrandt também, mostra o cavalo quase que pisoteando Paulo e o cavalaria segurando. Nada disso tem base bíblica. Aliás, é muito provável que Saulo não tivesse acesso aos cavalos romanos. E ele não estava levando uma guarnição romana, ele estava levando uma guarnição do templo. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, então provavelmente ele estava a pé, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos santos em Jerusalém, para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas. Entre esse permanecia e o pregava nas sinagogas, nós temos aqui 3 anos, isso é dito pelo próprio Paulo, quando ele vai falar sobre esse assunto. Olha, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, esse voltei outra vez para Damasco vai ser a partir aqui do versículo 20. Logo, depois desses 3 anos, pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no, olha só, nós já temos aqui
discípulos. Ele começou um ministério profícuo em Damasco. De noite, e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e como este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Os helenistas eram os judeus de origem que estavam na dispersão. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos judeus, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. O bagunceiro foi embora, a igreja ficou em paz, né? A partir daqui nós temos os Atos de Pedro, aqui nós temos um relato do próprio Paulo, dizendo que desse intervalo, e tendo chegado em Jerusalém e tal, Gálatas 1:18 diz, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Tendo isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no de Cesareia e o enviaram. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então, notem como o relato de Atos, ele corresponde ao relato de Gálatas. Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou para Antioquia. Nesse meio tempo, então, o Barnabé, a igreja, aquelas situações, deixa eu ver aqui, ok. Pegando aqui, vamos lá. Nesse meio tempo, aquelas pessoas que haviam, vamos lá, onde está aqui, deixa eu pegar exatamente o ponto onde a gente está, para a gente ver aqui a fundação da igreja de Antioquia. Então, a dispersão da igreja, né, ela primeiro dispersa aqui, depois ela vai no ministério de Pedro, tá, vamos lá. A cidade de Antioquia, que fica nessa região, é muito próxima de Saulo, e aqueles que haviam fugido de Jerusalém, alguns que eram de Chipre e outros que eram de Cirene, foram e aqui em Antioquia pregaram o evangelho pela primeira vez aos não-judeus. Essa pregação aos não-judeus provocou o nascimento de uma comunidade e Barnabé foi enviado para lá. E quando ele chegou, nós temos aqui no capítulo 11, deixa eu abrir aqui, né? A gente tem no capítulo 11, a fundação da igreja, né, de Antioquia, logo depois da conversão de Cornélio, está aqui. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, então, Saulo está profundamente envolvido com isso, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, portanto, ligados a Barnabé, e de Cirene, os mesmos que haviam discutido com Estevão, né, os sirineus, e que foram até Antioquia, esses já convertidos, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Isso revolucionou a história do cristianismo primitivo. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, até porque as pessoas que provocaram essa conversão eram ligadas a Barnabé. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Por quê? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele tinha sido quem havia levado Paulo até os discípulos, mas o negócio não deu certo lá com os discípulos. Então, partiu Barnabé para Saulo à procura
para Tarso à procura de Saulo, e, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. A gente tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, isso, olha só, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo, tal, cumprido a sua missão e tal. Olha só, Gálatas 2 vai dizer que Saulo voltou a Jerusalém 14 anos depois daquele tempo que ele havia passado. Vamos dar uma olhadinha nisso, olha. Gálatas, vamos pegar Gálatas no finalzinho, porque Gálatas tem quase que um relato biográfico do apóstolo Paulo, né? O Evangelho, aqui, que ele recebeu e pregou, né? Gálatas 1, aqui, porventura procuro eu, tal. Vamos lá. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. A gente tem aqui essa relação em Atos 8:3. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Ele era muito jovem e ele estava entre os mais zelosos. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, e está falando da sua conversão, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, e que outrora procurava nos destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois, subi de novo a Jerusalém. Atos 11 e 15, que são os 2 textos. Olha, nós temos. Eles tiveram uma questão logo após a primeira viagem missionária. Vamos dar uma olhadinha nisso, né? Aqui. Houve uma... eles ensinaram durante 1 ano em Antioquia. Houve uma previsão de que haveria uma fome, chamado Ágabo, que dava a entender pelo Espírito que dava a vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio é um dos imperadores romanos, né? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, os crentes da Judéia estavam precisando de ajuda, que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, olha só, 14 anos depois daquela última vez que ele teve em Jerusalém. Por aquele tempo, nós temos a morte de Tiago, né? E aí a gente tem aqui um intervalo até que Barnabé. E aí, no capítulo 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome nigeriano, Lúcio de Cirene, também africano, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, nós temos aqui já a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, vamos ver aqui. Eles saem de Antioquia até a Seleucia,
Na Seleucia, eles vão para Salamina e para Pafos, em Chipre, que era a terra de Barnabé. Daqui eles vão vir para essa região aqui, onde fica Atalia. Então, olha só. Né? Eles vão até esta região, só que, quando chegam em Atalia, Marcos, que é muito jovem e sobrinho de Barnabé, desiste da viagem e volta para Cesareia. Essa Cesareia aqui é Cesareia da Marítima, aqui fica Cesareia, aqui fica Antioquia, aqui em Cesareia Marítima ele volta para Jerusalém e deixa o apóstolo Paulo muito bravo com a partida de Marcos, e ele e Barnabé, então, vão continuar a viagem missionária. Ok, está aqui. Então, aí nós temos Barnabé parte, então, dali de Atalia para Antioquia da Psídia. Em Antioquia da Psídia, dali ele vai para Icônio, ok? E eu tenho a impressão que em Icônio ou Derbe, ele evangeliza ali um jovem, olha aqui, você tem Listra, Derbe, e a gente sabe que nessa região ele evangeliza um jovem cujo nome é Timóteo, ok? Essa é basicamente a primeira viagem missionária de Paulo. Ele começa a retornar, ok? Ele retorna aqui de Derbe, Listra, Icônio, vai para Antioquia, desce pela Psídia até Panfilha, até a cidade de Antália, ou Atalia, hoje se chama Antália. Dali de Antália, ou de Atalia, eles pegam um navio e voltam para Seleucia, e chegam aqui em Antioquia, e quando eles chegam em Antioquia, eles vão contar tudo o que aconteceu e vão provocar uma alegria muito grande. Só que há uma controvérsia esperando por eles lá. Né? A gente não vai ler isso tudo, mas no capítulo 15, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vocês circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que tinham se convertido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei. E aí nós temos a primeira reunião dos apóstolos. Vamos lá, já tem aqui, capítulo 15. Opa, foi demais. Então, capítulo 15, nós temos essa controvérsia, nós temos a reunião dos apóstolos, o parecer de Tiago e a conclusão de que o judaísmo não é o primeiro passo para o cristianismo. Essa decisão é importantíssima, e a decisão, então, é enviada a Antioquia, que era a base das missões. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens, dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Quem é que foi? Judas, chamado Barsabás, e Silas. Silas vai ser importante na segunda viagem missionária. Homens notáveis entre os irmãos. E aí eles mandam uma carta, tá? Eles acreditam: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo do que além das coisas essenciais. E aí nós temos a leitura da mensagem e o começo da segunda viagem missionária.
ela começa com uma briga. Alguns dias depois, diz Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos. Vamos dar uma olhada nessa segunda viagem missionária, através do Atlas que eu tenho aqui. Olha só. Esta segunda tem o Concílio de Jerusalém, está aqui, olha. Né? Eles desceram até a Judéia, até aqui a cidade de Jerusalém, escolhidos Silas e Barnabé, eles voltam a Antioquia, só que na hora de começar a viagem, o Barnabé quer levar o João Marcos, e Saulo não quer admitir. Então eles têm uma briga, uma divisão tão grande, que Saulo vai, pega Silas, e vem embora aqui pela Cilícia, enquanto que Barnabé pega João Marcos e volta para Chipre. Então, o plano de Saulo de fazer o mesmo caminho é invertido. Ele vai para as cidades que ele conheceu, daqui da sua cidade de Tarso. Vamos lá. Então, ele sai de Tarso, vai para Listra. Lá em Listra, ele ouve falar do testemunho de Timóteo, que tinha se convertido na primeira viagem. Então, ele pega Timóteo e junta Timóteo à sua comitiva. Eles saem de Icônio, né, passam pela Frígia, onde tem lá a Antioquia da Psídia, né. Ele tenta ir para o norte, porque ele tem a intenção de evangelizar nessa região, mas o Espírito Santo não permite. Ele quer descer até Éfeso, mas o Espírito Santo não permite, e eles vão parar na cidade de Troade. E lá na cidade de Troade, eles têm uma visão de um varão macedônio, onde provavelmente Lucas se incorpora à comitiva, porque Lucas é tido como esse varão macedônio que era desta região, da cidade de Alexandre o Grande, a cidade de Filipos. E aí eles vão até a cidade de Filipos, onde há 3 conversões. Conversão de Lídia, conversão da escrava que era explorada pelos seus patrões, porque tinha um espírito adivinhador, e do carcereiro de Filipos. A partir daí, ele começa a trabalhar e entrar aqui na Grécia. Ele sai de Filipo, vai até Tessalônica, que fica aqui no meio do caminho. Esse mapa aqui está faltando informação. Olha só, ele vai para Tessalônica. Tessalônica, ele é duramente perseguido pelos judeus ali, eles contratam inclusive bandidos para matá-lo. Ele tem que fugir dali e ele vai para Bereia. Em Bereia ele é recebido melhor. Daí, então, ele desce de Bereia até Atenas. E em Atenas ele vai pregar o evangelho naquela cidade. De Atenas, aqui diz Tessalônica, mas na verdade ele não volta para Tessalônica. Ele vem de Atenas, ele vem aqui para Corinto. Ok? O mapa aqui está com um pequeno problema. Tal. Lá em Corinto, ele encontra 2 judeus vindos de Roma, e ali eles começam a trabalhar juntos, até que voltam os discípulos que tinham ido às cidades e trazem uma oferta, e ele pode se dedicar totalmente à pregação do evangelho. Então, Silas e Timóteo se juntam a Saulo ali novamente, tá vendo aqui, ó, e ele passa durante 1 ano e meio, mais ou menos, em Corinto, fundando ali uma grande igreja, que vai ser muito importante. Dali, juntamente com Priscila e Áquila, eles voltam, e aí então ele passa pela cidade de Éfeso, onde ele prega o evangelho, mas é muito rápido, e ele está voltando para, olha só, ele envia Timóteo e Erasto para a Macedônia, ok? E ele volta aqui, eles vão encontrar-se com ele de novo aqui em Tarso, em Éfeso, da onde eles vão, deixe-me ver, aqui eu tenho a impressão que já é a 3ª viagem missionária, né? Ele visita Corinto,
ele envia Tito a Corinto, e a gente tem as viagens missionárias. Aqui esse mapa está incompleto, então nós vamos deixar esse mapa e vamos voltar para o nosso texto, até porque nosso tempo já está acabando. Então, olha só. Primeira missão, 46, a fome na Judéia, eles vão até lá. Na segunda missão, eles passam por Listra, onde eles encontram Timóteo, Frígia, Galácia, está errado aqui, Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto. Daí, então, na verdade, o concílio de Jerusalém é aqui, é antes da segunda viagem missionária, que também está fora de ordem. Vamos lá, continuando. É um daqueles quadros, né? Esse quadro aqui é uma cópia do quadro de Rembrandt. No ano 52, ele vai a Jerusalém e vai a Antioquia. Depois disso, ele começa a terceira missão, a terceira viagem missionária, onde ele faz a sua base em Éfeso e passa ali quase 3 anos. Lá, ele encontra um grupo que é dos discípulos de João, e eles recebem o dom do Espírito Santo ali e tal. Ele vai depois para Jerusalém, onde ele é detido, e aí começa o aprisionamento dele em Cesareia. Ele fica cerca de 3 anos em Cesareia. Ele apela a César e ele defende a sua causa perante o bisneto ou tataraneto do Herodes o Grande, que é o Herodes Agripa, e a sua irmã Berenice. No ano 60, ele viaja a Roma, ele sofre uma tempestade no meio do caminho, e ele chega a Roma sob custódia militar. A partir do ano 63, a gente não tem mais nada que fale sobre o apóstolo Paulo. Há uma conjectura de que ele tenha ido à Espanha, porque esse era o plano dele, e ele vai morrer por volta do ano 67 ou 68, quando houve um incêndio de Roma. Notem, aqui nós temos as 3 viagens missionárias de Paulo, onde ele espalhou o evangelho tanto pela Turquia como pela Grécia, entrou na Europa. Depois nós temos a viagem que ele fez até Roma, e ele vai chegar na cidade de Roma, e o capítulo 28 de Atos vai terminar contando essa nossa história. Há várias coisas aqui sobre Tarso, sobre Paulo, mas eu vou deixar isso no nosso próximo encontro. Eu queria que a gente tivesse aqui uma ideia muito geral de como Deus conduziu esse homem, de como a igreja foi expandida com o seu trabalho e com aquilo que ele realizou. Que Deus te abençoe, e semana que vem nós continuamos com os estudos aqui do apóstolo Paulo. Aqui no Facebook e no YouTube, eu vou deixar o link para você se matricular em nossa classe do Google Classroom, ok? Então, o Google Classroom, nós temos uma classe chamada Paulo Apóstolo, aqui, onde você pode fazer parte e participar conosco das atividades, onde você vai poder aprofundar aqui os estudos e como usar. Temos aqui a apostila da primeira aula. Se você quiser assistir a primeira aula, está aqui. A segunda aula vai ser colocada também. E nós vamos colocar muito material para que você possa estudar durante a semana. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer a pergunta pelo mural. Colocar aqui e escrever, né? Pastor Evaldo, professor Evaldo, eu fiquei na dúvida sobre isso, sobre aquilo e tal. Sempre sobre as lições. É claro que nós não vamos ficar adiantando os assuntos, mas dentro das lições que a gente tiver participando, ok? Então, que Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar na semana que vem, se Deus assim nos permitir.